Bom, então eu vou estar dando continuidade aqui aos vídeos que as meninas passaram antes, né? Sobre os episódios do século XVIII e XIX. Fazendo então uma breve introdução sobre o que vamos ver aqui neste vídeo, vamos começar falando um pouco sobre Gauss, né? Conhecendo um pouco da história dele, suas teorias, suas descobertas. Após isso, então, vamos ver um pouco sobre a evolução da geometria, como ela se desenvolveu ao longo do tempo, todas as suas evoluções, assim por dizer. E por último, então, para finalizar, passaremos um pouco sobre a fundamentação do cálculo. Então vamos começar a conhecer um pouco mais sobre Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss, que viveu entre os anos 1775 e 1855, foi um matemático alemão natural da cidade de Brunswick. Gauss demonstrou desde muito cedo aptidões matemáticas, e uma história curiosa sua é que certa vez ele estava na sala de aula e seu professor, para manter a sua sala ocupada, pediu que os alunos calculassem quanto seria a soma dos 100 primeiros números naturais, fazendo 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 100. E Gauss conseguiu calcular isso com muita facilidade. Ele apresentou essa fórmula aqui, que pega o n e multiplica pelo seu sucessor, que é n mais 1, e divide por 2. E de fato, essa fórmula está correta, porque se jogarmos o valor 100 ali no lugar dos dois n's, né, vamos chegar no resultado de 5050, que de fato é a soma dos 100 primeiros números naturais. Por demonstrar todo esse talento muito cedo para as exatas, Gauss acabou chamando a atenção do duque da sua cidade, que acabou custeando sua educação, ou seja, patrocinou o menino, né? Gauss então vai começar seus estudos na Universidade de Göttingen no ano de 1795. Um ano depois, com apenas 18 anos de idade, ele conseguiu demonstrar que o polígono regular de 17 lados pode ser desenhado com apenas régua e compasso. Uma coisa curiosa é que, naquela época, os únicos polígonos com número de lados primos construídos eram o triângulo e o pentágono regular. Eu vou deixar um videozinho bem breve, rapidinho aqui, de como Gauss conseguiu desenhar esse polígono de 17 lados. Bom, então Gauss vem a concluir o seu doutorado em 1799, onde em sua tese ele fornece uma demonstração sobre o teorema fundamental da álgebra. Nesta demonstração, ele aponta alguns erros cometidos por D'Alembert nas demonstrações passadas. Em 1801, Gauss viria a publicar uma das suas principais obras, que acabaria se tornando
um clássico da literatura matemática. Essa obra então daria início à sua carreira na matemática, né? E ela tem o nome de, Disquisitiones arithmeticae. ou então, se preferirmos em português, Investigações aritméticas. bom, esse texto se trata-se sobre teoria dos números e é considerado o marco inicial da teoria dos números moderna. Bom, Gauss então veio a ganhar bastante fama aos 23 anos de idade, quando ele conseguiu prever a órbita do planetoide de Ceres. O planetoide de Ceres foi um planeta anão descoberto pelo italiano Giuseppe Piazzi em 1801. Só que logo nas primeiras semanas após sua descoberta, a sua órbita foi perdida, e Gauss então conseguiu prever a órbita desse planetoide utilizando um método que seria denominado como método de Gauss, que utilizava então a solução de uma equação de oitavo grau. Uma coisa interessante é que esse método é utilizado até hoje para o rastreamento de alguns satélites pela NASA. Em 1831, Gauss então publicaria um tratado que teve uma grande importância histórica na matemática, pois ele apresentava a representação geométrica dos números complexos. Ele estabelecia a correspondência entre o número z, que é x mais i vezes y, e o ponto do plano cartesiano de coordenadas x e y. Porém, uma interpretação similar à de Gauss já havia sido obtida em 1797 pelo norueguês Caspar Wessel. No entanto, foi o trabalho de Gauss que popularizou dentro da comunidade matemática, tanto que o plano dos números complexos é hoje conhecido como plano gaussiano ou então plano de Argand-Gauss. Atualmente é conhecido como plano de Argand-Gauss porque mais para frente o matemático francês Jean-Robert Argand daria contribuições para os estudos dos números complexos. Mas uma coisa que é legal de se ressaltar é que a terminologia número complexo também foi proposta por Gauss, né, para a substituição de número imaginário. Isso ajudava a nutrir algumas dúvidas sobre a existência ou não desses objetos. Falando um pouquinho mais sobre a personalidade de Gauss, diz que ele era um cara extremamente perfeccionista. Por conta disso, ele somente publicava trabalhos que estavam finalizados. E isso acarretou que muitas descobertas dele não foram publicadas, mas sim guardadas no seu diário pessoal. E como exemplo disso, tem vários estudos sobre as geometrias não euclidianas. Isso é uma pena, porque se tivessem sido publicadas, poderiam dar a Gauss o título de inventor da geometria não euclidiana. Bom, então eu vim aqui fazer uma pequena correção. Eu acho que eu peguei, estava lendo essa parte aí do artigo em algum momento que eu estava um pouquinho mais com sono, um pouco mais cansado, e eu acabei me confundindo. Mas Gauss é considerado sim o inventor das geometrias não euclidianas. Eu acho que eu li alguma coisa errada ali, mas eu vim aqui então para corrigir. Bom, deixando Gauss para trás, vamos falar um pouquinho da evolução da geometria. Por conta da Revolução Francesa, que já foi explicado em vídeos anteriores, o ensino sofreu uma grande reorganização, e todo esse evento teve a participação de diversos cientistas de destaque. Entre eles, temos o matemático francês chamado Gaspard Monge, que viveu entre os anos de 1746 e 1818. Ele foi considerado o criador da geometria descritiva, que é uma disciplina inspirada nas técnicas gráficas dos desenhistas práticos. Bom, a teoria de Monge. Em sua teoria, ele buscava oferecer procedimentos para a geometria auxiliar a resolução de problemas de natureza prática. O seu método. O que consistia o seu método? Eu tenho quase certeza que a maioria da sala já viu o método de Monge em GPE. Eu fui um cara que eliminou essa matéria, né? Então, só que eu vi esse método, não sabia que era de Monge, mas eu vi isso lá na outra cidade onde eu estava cursando matemática e fiz lá a mesma matéria. O que consiste o método de Monge?
Primeiro ele traça dois planos de maneira perpendicular entre eles. Então ele desenha o objeto no espaço contido nesses dois planos. E ele faz algumas projeções desse objeto até tocar os dois planos. Após isso, um desses planos sofre uma rotação de modo que os dois planos se coincidam. E daí, assim, a gente pode ver como o objeto do espaço se comporta no plano. Eu vou deixar um videozinho que acho que vai explicar, um videozinho mais rápido que vai explicar melhor o método dele, e acho que visualizando fica um pouco mais fácil. Eu procurei alguns vídeos sobre a demonstração da teoria de Monge, mas os vídeos que eu encontrei eram muito longos, né? E muitos já adentravam em partes mais específicas da geometria, como o estudo do ponto, das retas e tudo mais. Então eu resolvi fazer uma breve demonstração aqui, ou então mostração, né? Porque eu não vou demonstrar nada aqui. Mas aqui no GeoGebra, né? Só para entendermos rapidamente como pensava Monge. Bom, ele define o espaço então como a intersecção de dois planos perpendiculares, que aqui estão denotados pelo plano alfa e o plano beta. Na intersecção deles, então, vai formar aqui uma reta, né, que será chamada de linha de terra. Então, para mostrarmos, o nosso objetivo aqui é mostrarmos esse ponto W, que está no espaço, no plano. Então, para isso, ele define dois planos projetantes. Ele diz que alfa e beta são dois planos projetantes. Então, pegamos o ponto W e projetamos aqui no plano beta, onde encontraremos então a nossa coordenada W. E pegamos o ponto W e projetamos no plano alfa, que é onde encontraremos a nossa coordenada W', tendo então essa distância x aqui. Bom, então ele diz aqui que se efetuarmos uma rotação de planos, poderemos planificar o nosso ponto do espaço para vermos ele no plano, como ele se comporta no plano. Então é como se ou esse plano aqui ó, tivesse deitado para lá, ou então esse plano aqui ó, tivesse subido para cá. Então nós encontramos algo semelhante a isso aqui, né? Então temos aqui a nossa linha de terra. Perceba que essa distância aqui ó, é a mesma dessa aqui, ou era para ser, né? E se temos aqui o nosso plano alfa e beta que vão estar coincidindo, né? E então a gente estuda as projeções do plano do ponto W, né? Verificamos então que a projeção de coordenada W' vai ficar acima da linha de terra e a projeção W vai ficar abaixo da linha de terra. E daí esses sinais aqui, né, vão variar de acordo com a posição do ponto no espaço, pois se ele tivesse para lá seria diferente, se tivesse aqui para baixo, se tivesse aqui para baixo, né? Então iria variar os sinais das coordenadas. Nesse nosso caso aqui, então temos tudo positivo, né? Porque é o primeiro diedro, se eu não me engano, que ele chama esse espaço aqui. Então as nossas coordenadas do nosso ponto W seria então uma abscissa x, um y, uma ordenada W e uma cota W'. E é basicamente assim que Monge pensou assim, iniciou a sua teoria. Bom, após Monge e seu método, o início do século XIX também mostrou a criação das geometrias não euclidianas. Ao longo dos séculos, muitos matemáticos fizeram várias tentativas de demonstrar o quinto postulado de Euclides, que também é o chamado postulado das paralelas. Eu vou fazer uma breve demonstração do quinto postulado de Euclides no GeoGebra, bem rapidinho, que daí fica bem fácil de entender. Bom, então eu estou aqui no GeoGebra e vou efetuar rapidamente aqui então a demonstração do quinto postulado de Euclides, que é o postulado das paralelas. Para isso, então, vamos precisar construir três retas. Vamos construir então aqui uma reta qualquer, né? Vamos construir outra aqui. E daí pegamos uma terceira que
passa pelas duas aqui. Então temos essas 3 retas. Agora precisamos marcar esses 2 ângulos internos aqui, ó, tanto esse quanto esse. Então vamos marcar primeiro esse ângulo aqui. Temos aqui então o primeiro ângulo. E vamos marcar precisamos criar um ponto novo aqui, ó, para poder marcar esse ângulo aqui. Pegamos aqui de D até G, até I lá. E temos então o nosso segundo ângulo. Então agora a gente vai usar uma ferramenta do GeoGebra para poder fazer uma soma desses ângulos aqui. Que é esta ferramenta aqui, ó, ângulo com amplitude fixa. Você clica aqui, ele vai pedir para você colocar a amplitude do ângulo que você quer. No nosso caso, nós queremos saber a soma daqueles 2 ângulos ali, né? Então a gente vai apagar e aí perceba que aqui a gente tem o nosso ângulo alfa e mais embaixo temos o nosso ângulo beta. Então queremos aqui a soma alfa mais beta. E é isso. Então temos aqui a soma do nosso ângulo. E é isso que o postulado diz. Quando mais a soma dos 2 ângulos tende a 180, as retas serão paralelas. Então podemos ver quando vou mudando aqui, ó, vai chegando perto de 180, elas vão tendendo a ficar paralelas, tá vendo? Quando for exatamente 180 graus, elas são paralelas. Se não, elas são concorrentes. Tipo, aqui. Em algum momento, desse jeito aqui, em algum momento as 2 retas vão se tocar, seja para esse lado para cá ou para lá. Então, é isso que o quinto postulado de Euclides, o postulado das paralelas, diz. Bom, após vermos então a demonstração do quinto postulado de Euclides, vamos dar continuidade. Gauss tinha muito interesse pelo quinto postulado de Euclides e suas naturezas. Em 1813, ele teria dito construir uma geometria totalmente estranha e diferente da habitual. Porém, como se tratava de um trabalho não finalizado, ele acabou não publicando nada. Mas esses estudos lhe deram a ideia de ter uma possibilidade da existência de geometrias distintas. Tanto que em sua obra denotada Disquisition circa superfície curva. Ou então em português, Investigações acerca de superfícies curvas. no ano de 1827, lhe deram uma base para uma geometria intrínseca a uma superfície. Ou seja, a geometria não estava mais somente à mercê dos planos perpendiculares de Monge. Bom, mesmo com todos os estudos assim não oficiais, vamos dizer, de Gauss, a comunidade matemática só tomaria conhecimento das geometrias não euclidianas um pouco mais tarde, com os trabalhos de 2 matemáticos, que são o russo Nikolai Ivanovich Lobachevsky e o búlgaro. e Janusz Bolyai. Estes 2 são considerados os co-inventores da geometria não euclidiana. Eles desenvolveram de forma independente, por volta do ano 1825, uma concepção de geometria bem semelhante à que foi desenvolvida por Gauss em seus diários pessoais. E essa concepção de geometria então seria posteriormente pelo alemão Felix Klein. denominada como geometria hiperbólica. Bom, naquele tempo é importante ressaltar que a geometria euclidiana era considerada como um dogma, era intocável, e ela foi fortemente questionada por Gauss. E Gauss defendia suas teses, e uma frase dele é muito interessante, que é essa aqui que eu deixei, que é: cabe a cada experiência determinar a geometria melhor adaptada à realidade. Então, não ficar preso somente ao padrão. Bom, trazendo então Gauss de volta à história, temos que a sua teoria, sua ideia sobre geometrias não euclidianas teve uma certa continuidade, que se deu por um de seus alunos, o matemático alemão chamado Bernhard Riemann. Então, Riemann pegou e explorou as propriedades das geometrias não euclidianas, colocando em um quadro mais geral. Ele então retoma aquela ideia de Gauss de uma geometria intrínseca das superfícies, né? E acaba criando então uma teoria
de geometria diferencial para uma dimensão qualquer, que atualmente é conhecida como geometria riemanniana. Ao longo da história, a geometria foi se evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais, e chegando então, vamos dizer assim, ao seu ápice no final do século XIX, com a axiomatização da geometria euclidiana, que foi feita por David Hilbert em sua obra denotada Grundlagen der Geometrie, ou então em português, Fundamentos da Geometria. onde ele propõe uma construção da geometria partindo de três elementos básicos, que são o ponto, a reta e o plano, e de 6 relações entre esses três elementos, que são a relação de estar entre, a relação de estar contido e a relação de ser congruente. A descrição dessas relações foi feita então através de 21 axiomas, que foram distribuídos em 5 grupos, sendo eles os 8 axiomas de conexão, 4 axiomas de ordem, 6 axiomas de congruência, 2 axiomas de continuidade e o axioma das paralelas, que é o quinto postulado de Euclides. Ao longo da história da geometria, sempre houve uma necessidade de abstrair os conceitos matemáticos. E falando disso, Hilbert deixa uma frase bem interessante, que é: temos sempre que ser capazes de substituir pontos, retas e planos por mesas, cadeiras e canecas de cerveja. Ao falar isso, ele busca desconsiderar o apelo à intuição. Ele defende que não há uma obrigatoriedade de conexão com o mundo físico. E isso é muito interessante porque a geometria foi se redesenhando sua identidade ao longo do tempo e conseguindo assim se manter como uma das áreas mais férteis da matemática até os dias de hoje. Então, deixando de falar um pouquinho da geometria e focando um pouco na fundamentação do cálculo. No início do século XIX, os matemáticos sentiam a necessidade de elucidar os conceitos básicos do cálculo e de assentar as teorias sobre fundamentos mais sólidos, como por exemplo os pioneiros do cálculo, que operavam com diferenciais, mas no entanto eles nem tinham uma noção muito precisa do que eram esses objetos. Um passo grande foi dado no século XVIII com os trabalhos de Euler e Lagrange, que deram à noção de função um papel de destaque no cálculo. Porém, o próprio conceito de função ainda não estava bem estabelecido nessa época, e muito menos ainda sobre a continuidade das funções. Ao longo da história, então, temos o padre tcheco Bernard Bolzano, que foi o primeiro a se aventurar a tentar elucidar os conceitos fundamentais do cálculo. Ele publicou trabalhos sobre o assunto entre os anos 1810 e 1817, porém as suas ideias foram reconhecidas tardiamente pela comunidade matemática. Assim, então, quem levou o crédito, vamos assim dizer, como o primeiro matemático a introduzir sistematicamente elementos de rigor no cálculo infinitesimal foi o matemático Augustin Louis Comte. É importante ressaltar que ele desconhecia as ideias de Bolzano. Nos seus 3 livros publicados na década de 1820, bem contemporâneo ali, ele coloca então a noção de limite no centro da sua teoria. Mas mesmo com as ideias desses 2 grandes pensadores, a grande contribuição para a fundamentação do cálculo veio com um analista alemão chamado Carl Weierstrass. Bom, ele procurou então retirar todo o apelo à intuição da quantificação das definições. Ele traduziu os termos em desigualdades numéricas e expressões do tipo uma variável se aproxima infinitamente de um valor fixo. Ele estabeleceu definições rigorosas de limite e de continuidade em termos de epsilon e delta, que é muito próximo do que nós vemos hoje, na definição de cálculo. Temos aqui então a nossa definição atual. Se for possível determinar um limite delta, tal que para todo valor h menor em valor absoluto que delta,
f de x mais h menos f de x seja menor que uma quantidade epsilon, tão pequena quanto se queira, então dizemos que fizemos corresponder a uma variação infinitamente pequena da variável uma variação infinitamente pequena da função. É meio confuso, né? Mas quem já fez aí cálculo 1, cálculo 2, certamente não está estranhando isso daqui, principalmente o epsilon e o delta ali, o professor pode ter variado, né, na explicação, né? Tem vários métodos de explicação, mas não é para ser estranho isso daqui, principalmente para quem está em cálculo 2, é alguma coisa que a gente já viu antes, né? Porém, toda essa aritmização da análise proposta por ele acabou se esbarrando em um problema que já vinha de tempos, que é a definição rigorosa de número. É um tema negligenciado por séculos, né, e que veio à tona nessa fundamentação. Isso seria tratado por dois matemáticos, George Cantor e Edward Hine, que propuseram em um artigo em 1872 a construção dos números reais através de limites de sequências convergentes. Essencialmente, nesse caso, os números irracionais seriam definidos como sequências convergentes sem limite irracional. Então, uma segunda proposta de construção formal dos números reais foi lançada por Richard Dedekind. Bom, Dedekind então investigou a natureza do contínuo. Ele percebeu então que a continuidade de um segmento de reta era dado pela possibilidade de dar um ponto e dividir esse segmento em duas partes, tanto que somente uma das partes tivesse aquele ponto que foi dado sobre o segmento, né? Ele então propôs uma construção dos números irracionais, tendo como ponto de partida os racionais, através de operações que ele chamou de cortes. Dedekind, então, ele definiu uma relação de ordem entre os cortes. Ele verificou propriedades que fazem dos reais que é um corpo totalmente ordenado. Por fim, ele demonstra que não era possível estender R, ou seja, a repetição das operações de cortes com os elementos dos reais produziria novamente os reais. Essa propriedade atualmente é chamada de completude. O trabalho de Dedekind foi pela primeira vez na história uma definição satisfatória de continuidade, e o seu método então passou a figurar em obras sobre os fundamentos da teoria da análise posteriormente. Bom, então, um próximo capítulo na formalização da aritmética foi escrito pelo italiano Giuseppe Peano. Então, Peano propôs desenvolver uma linguagem formal que contivesse a lógica como uma das principais áreas da matemática. Ele se inspirou em Dedekind e formulou então em 1899 um sistema simples de axiomas para definir os números inteiros. Ele parte então de três conceitos primitivos, que são o zero, o número e a relação de ser sucessor de. Esses elementos que hoje são definidos pelos famosos axiomas de Peano, que esses então é que a maioria que está aqui, que já fez ITN, né, deve amar esse conteúdo, né? Mas eu acho que todo mundo aqui sabe bem, mas eu trouxe aqui só para relembrar, né, que são os 5 axiomas aqui. 1. 0 é um número. 2. Se A é um número, então o sucessor de A também é um número. 3. 0 não é sucessor de nenhum número. Isso aqui é para os números, lembrando que isso aqui é para os números naturais, né? 4. Dois números cujos sucessores são iguais também são iguais. E o 5 é aquele nosso lindo princípio de indução, né? Que diz que se um conjunto S de números contém 0 e também o sucessor de todos os números em S, então S contém todos os números. Bom, uma coisa importante ressaltar é que esses axiomas expostos aqui em forma literal foram apresentados por Peano como uma formulação simbólica, mas a sua construção rigorosa de Peano estruturou muitas construções sobre a aritmética, em álgebra, em análise, né? Em particular, ele deu bases sólidas para construções passadas, ou seja, ele corrigiu alguns erros que ficaram ali em branco, né, durante a história. Vamos fazer uma contemporaneidade aqui, sim?
Imagina que você chega no domingo, termina de almoçar e a sua mãe manda você lavar a louça, né? E você chega lá para lavar a louça e vê que tem toneladas de panelas para lavar. Você se revolta e fala: não vou lavar as panelas. E você só lava somente o resto da louça e deixa as panelas. A sua mãe, pé da vida, vai ter que ir lá e lavar as panelas que você deixou suja. Então foi isso que Piano fez. Então Piano não fez nada mais, nada menos que lavar panelas. É uma brincadeira, né? Mas é isso aí. Então, muito obrigado pela atenção e era isso.